É isso mesmo. Então a quaresma já inicia nesta quarta-feira, com a quarta-feira de cinzas, com diversas celebrações aqui na nossa região e em paralelo também acontece a campanha da fraternidade nesse período, então que antecede a Páscoa, esses 40 dias que antecedem a Páscoa. Ao meu lado está o padre Eduardo Rocha, ele que é pároco da Catedral aqui de Tubarão e vai conversar um pouco melhor sobre esse assunto com a gente. Padre, queria que você contasse primeiramente, como que funciona a quaresma, o que ela significa para a Igreja Católica. Então, a quaresma é um caminho espiritual que nós católicos fazemos tendo diante de nós a celebração da Páscoa, que é a celebração mais importante da fé cristã. Então, é um caminho espiritual que nos coloca diante do fundamento da fé cristã. Para nós não existe nenhuma celebração mais importante que a Páscoa. Para que se celebre bem a Páscoa, a Igreja oferece 40 dias, que a gente chama de um caminho, um itinerário espiritual, para nos prepararmos humanamente e espiritualmente para a Páscoa. E nesse caminho, a Igreja orienta sobretudo 3 atitudes fundamentais. Nós católicos devemos deixar que a oração seja muito mais intensa, frequente na nossa vida, também a caridade, a esmola, ajudar os pobres, aqueles que mais precisam, e também o jejum. Então são 3 atitudes que estão presentes também no Evangelho, Mateus capítulo 8, que o próprio Jesus indica para aqueles que o seguem. E esse período conta com uma programação bastante especial, que a Igreja Católica ela prepara para os fiéis. Já inicia hoje com a quarta-feira de cinzas. Queria que você contasse então para a gente melhor como que vai acontecer essa programação, e qual o objetivo da quarta-feira de cinzas. Nós lembramos na quarta-feira de cinzas, primeiro que nós somos pó. A palavra diz que nós somos pó. Mas a cinza, ela é anterior ao próprio Jesus. No Primeiro Testamento, as pessoas quando pecavam e se distanciavam de Deus, mas ao mesmo tempo queriam refazer o caminho da reconciliação, da vida nova, elas se cobriam de cinzas. A cinza ela provoca um desconforto, ela gera coceira, ela gera um desconforto em todo o corpo. Então era uma forma das pessoas se penitenciarem. Mas ela não tinha como finalidade apenas a dor, mas indicava esse desejo de querer remendar a própria vida. Então a celebração de cinzas marca o início desse caminho de 40 dias. E padre, agora também inicia a campanha da fraternidade, Essa é a terceira vez que a igreja realiza essa campanha. Qual a importância, dessa campanha e qual o tema para esse ano? Então é a terceira vez em que nós trazemos um tema tão importante que é a fome. A campanha da fraternidade acontece desde a década de 60, toda quaresma a igreja inicia também a campanha da fraternidade, porque nós entendemos que a nossa relação com Deus, para ser genuína, ela não é apenas vertical, eu e Deus, mas passa pelo irmão. Se eu digo que eu amo a Deus, mas não ajudo quem precisa, a minha fé é mentirosa, diz São João. Então, tempo da quaresma a gente chama também de conversão social, em que nós largamos, dilatamos o nosso coração, não apenas para amar virtualmente as pessoas, mas o amor passa pela caridade, pela ajuda ao próximo. E nesse ano, a campanha tem como tema fraternidade e fome. Hoje no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas vivem na insegurança alimentar. Alguns grave, outras não tão grave, mas são mais de 30 milhões de brasileiros e agora, com a pandemia, isso ficou um pouco mais difícil. Então a Igreja Católica lança esse olhar para essa realidade, não apenas para dar comida a quem tem fome. Que quem tem fome precisa de comida, é verdade, mas também para que a gente lance um olhar da fé para tudo aquilo que gera pobreza. E na prática, padre, de que forma que os fiéis eles podem estar auxiliando nesse período e principalmente com esse tema que é tão importante? Então, a própria igreja aqui, a paróquia da Catedral, as outras paróquias também têm projetos como esse, nós mantemos o ano todo um projeto de assistência a essas famílias que estão em estado de vulnerabilidade social. Atualmente são 60 famílias que nós acompanhamos mensalmente em diversas áreas, não apenas a cesta básica. Nós convidamos que nesta época os nossos fiéis eles colaborem muito mais com esses projetos sociais. E alguns podem dizer, mas padre, eu não tenho tanta coisa assim. Mas a quaresma também é um tempo de sacrifício. Então se você come carne num dia, deixe de comer carne e dê aquele valor para alguém que nem tem o arroz, nem tem o trigo para fazer o pão. Então, nós convidamos os fiéis a fazerem pequenos ou grandes sacrifícios em favor daqueles que mais precisam. Perfeito, padre. Muito obrigada pela sua participação e por trazer essas informações tão importantes aqui para a gente. Eu que agradeço e eu desejo a todos uma excelente quaresma, que seja um tempo santo para nós, conversão do coração, dos nossos afetos e que sejamos cada vez mais de Deus. Muito obrigado.
Então, só para reforçar, né, as celebrações em relação à Quaresma já iniciam então nessa quarta-feira com a quarta-feira de cinzas, celebrações em várias igrejas aqui do nosso município e também da região. Essas são as informações, a gente volta com você no estúdio.